Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo à Fábrica D para mais um videozinho aí. Falamos de cinética química nos últimos vídeos, agora vamos tratar de cinética radioativa. O que é cinética radioativa? Cinética tem a ver com velocidade de reações que a gente viu, né? A gente pode tratar também de reações onde há emissão de partículas, né? Lá na radioatividade, emissão de partículas alfa e beta, por exemplo. Então os elementos eles vão decaindo, eles vão emitindo partículas e eles vão se tornando outros elementos. Então a gente pode tratar isso também como uma reação química, que você muda, né? Você muda, você tem um reagente, você tem um produto que na verdade é outro elemento e algumas partículas. Tranquilo. Como é que a gente vai estudar essa cinética? Primeiro a gente tem que definir o que é atividade radioativa. Atividade radioativa nada mais é que a taxa de desintegração de uma amostra radioativa. Então você tem uma amostra que emite radiação, ela vai ter uma taxa com qual ela emite essa radiação. Então, atividade radioativa é essa taxa. Umas unidades famosas aí é Becquerel, que é Becquerel e Curie, que são homenagens aos cientistas que estudaram isso, né? Becquerel é uma desintegração por segundo, então é a SI, né, Sistema Internacional. Curie às vezes aparece, é 3,7 vezes 10 a décima Becquerel, mas sempre que, em geral, quando você trata com essa unidade, você tem também a conversão, né, na mesma. É dada essa conversão. Só para vocês conhecerem que existem essas unidades aí. Se você for ver, né, numa amostra radioativa, quanto mais elementos radioativos, quanto mais átomos radioativos, quanto mais partículas radioativas você tiver naquela amostra, maior vai ser a atividade, certo? Então ela é proporcional à quantidade de partículas. A gente pode dizer, por exemplo, que a atividade A é igual a 1K vezes quantidade de partículas, 1Kn. K é a constante de proporcionalidade ali. Só que lembra que a gente definiu a atividade como o quê? Como a taxa de desintegração. Então ela é exatamente o quanto varia a quantidade de partículas radioativas que você tem. Então ela é menos a variação do número de partículas no tempo. Se você igualar isso aí, o que você vai ter? Você vai ter que menos dN dt é igual a Kn. Se vocês lembrarem aí, a gente tratou disso quando a gente falou de cinética. Isso aqui é uma reação, é uma desintegração, né, de primeira ordem. Quando a gente tinha que a taxa era proporcional à quantidade que você tinha ali. A gente chegou, inclusive, a resolver esse tipo de equação aqui. Como é que ficava? A gente resolvia como? A gente fazia dN sobre N menos kdt. A gente fazia uma integralzinha aí dos dois lados. Tranquilo? O K aqui é constante, fora da integral. No início você tem N0 partículas. No final você vai ter uma quantidade de N que você não sabe. No início você tem um tempo zero. Você quer saber até um tempo t qualquer. Desenvolvendo isso aí, o que a gente achava? Relembrando aí, ln da quantidade que você tem era o ln do n0 menos kt. Ktzinho. Isso aí nada mais é do que a desenvolvimento de cinética de primeira ordem que a gente já viu. Então, ó, o que você pode fazer aqui? Passa esse log de n0 para o outro lado, vai ficar diferença de logaritmos. É o logaritmo da divisão aí da razão, né? Isso aqui vai dar menos kt. Se você pega que é a base desse log aqui, e eleva a essa equação aqui, ou seja, dois lados de uma equação, né? Você vai pegar e elevado a isso, e elevado a isso, e e elevado a isso, o que você vai obter? Você vai obter que e elevado ao log da mesma base é o próprio k. Então vai ficar n sobre n0 é igual a e elevado a menos kt. Ou seja, n é igual a n0 vezes e elevado a menos kt. Com essa equação, o que a gente obteve? A gente obteve, né, uma equação que descreve exatamente a cinética radioativa. Ou seja, qual é a quantidade de partículas que você vai ter baseado na quantidade de partículas inicial e no tempo que você está analisando. Aí esse K aqui, esse K é uma constante que depende da amostra que você está olhando.
Outra coisa, se for olhar esse N aqui, ele é o número de partículas, que é proporcional a outras quantidades. Ele é proporcional, por exemplo, ao número de mols de partículas, né? Só você multiplicar pela 6 vezes 10 a 23 dos dois lados. Aí isso aqui vira mol. Se você estiver tratando uma substância que tem uma certa massa molar, mesma substância, mesmo elemento, isso aqui também é proporcional à massa. Então, muitas vezes isso aqui aparece da seguinte forma. Número de mols é o número de mols inicial vezes E elevado a menos kT. Ou massa final é a massa inicial vezes E elevado a menos kT. O que mais aparece aí em geral é tratando da massa. Vamos ver então, vamos estudar agora como é que é o gráfico, né, dessa cinética radioativa. Como é que é a cara do gráfico que mostra a massa que a gente tem em função do tempo. Então, o gráfico dessa função que a gente viu aqui, né, massa igual a massa inicial E elevado a menos kT, tem essa cara aí. Tranquilo? Então aqui a gente tem o eixo do tempo, o eixo da massa. Uma coisa que eu deixei bem destacado nesse gráfico é o seguinte. A gente tem aqui a massa inicial. Para você chegar numa massa que é metade da massa inicial, você demora um tempo que eu chamei de Tm aqui. Para você chegar da massa sobre 2 para 1/4 da massa, você demorou de novo o mesmo tempo Tm aqui. E assim vai, né? Se for olhar aqui, assim vai. Isso é uma característica, né, de cinéticas de primeira ordem, em particular da cinética radioativa. A gente chama esse Tm aí de tempo de meia-vida, que é exatamente o tempo que uma amostra leva, né, para ter sua massa reduzida pela metade. Se for olhar numa cinética de primeira ordem, esse valor é fixo, é constante. Por quê? Imagina que eu tenho uma certa massa, em algum momento, uma certa massa m, por exemplo, e eu quero chegar na massa m sobre 2. Se eu jogar na minha equação, o que eu vou ter? M sobre 2, que é a massa que eu estou analisando agora, é o m que eu tinha no início, que eu estou analisando o intervalo entre o momento que eu tinha m e o momento que eu tinha m sobre 2, vezes E elevado a menos kT. Meu m aqui corta, tranquilo? Então eu vou ter que, tirando ln dos dois lados, para que eu vou tirar ln dos dois lados? Para assumir esse Ezinho aqui, né? Então tem o meio, né? Então, ln de meio é igual a ln de E elevado a menos kT, que é exatamente o menos kT. Só que ln de meio, propriedade de log, é menos ln de 2. Então, menos com menos vai sumir. Eu vou ter que esse tempo é ln de 2 sobre k. Percebe que esse tempo é constante. Então, independente do momento que eu pego aqui, beleza? Qualquer momento m ali, que eu tenho uma massa m, o tempo que eu vou demorar para minha massa chegar a m sobre 2 é constante, só depende do meu k, claro, da minha amostra que eu estou olhando. Então, a gente definiu esse tempo como tempo de meia-vida. Tranquilo? E a gente também tem outra definição, que é a definição de vida média da amostra. A gente pega uma média do tempo de vida de todas as partículas da amostra, beleza? Essa vida média, vou chamar aqui de vida média, Vm, ela é igual a 1 sobre K. Ah, mas como é que eu chego nesse valor da vida média, né? Se eu olhar aqui no gráfico, eu tenho partículas que têm tempos diferentes de vida. Então, por exemplo, aqui várias partículas morrem, né, nesse tempo para cá. Você tem metade da amostra morrendo. Depois aqui só 1/4 da amostra morrendo. E aqui 1/8 e assim vai. Então, conforme o tempo vai passando, o tempo de vida, né, dos caras, você vai tendo caras com mais tempo de vida. Para você calcular uma média disso, é que você tem uma função que ela é contínua, né? Ou seja, você tem um valor dela para todo t real. Então, para você calcular uma vida média, uma média das vidas dos caras, é um pouco mais complicado, porque você tem que fazer uma probabilidade contínua, né? Uma coisa que você trata aí em faculdade de matemática, engenharia também, que é a probabilidade contínua, uma coisa mais
a fundo que a gente não tem necessidade de tratar aqui. Tranquilo? Fazendo um sumário, né? Agora usando o tempo de meia-vida, a gente pode escrever uma formulinha que vai dizer pra gente a massa que você tem qualquer instante de tempo. Sem eu precisar usar E, porque é um número bonito que a gente tem, né? Então, se eu usar aquela propriedade ali do meu tempo de meia-vida, eu sei que a massa que eu vou ter vai ser a minha massa inicial sobre 2 elevado a um xizinho. E quem é esse xizinho? Esse xizinho vai ser o tempo que passou sobre o meu tempo de meia-vida. Quando eu uso essa fórmula aqui, percebe que eu não uso o E, que muitas vezes é um número que você não vai ter essa constante na hora da prova, qualquer situação de questão assim. Agora, você fazer 2 elevado a x, né? 2 é um número bonito, né? Mais bonito que E, por exemplo. É uma constante que é 2,71. Então, 2 é um número mais bonito. Essa fórmula, ela deriva diretamente daqui se eu fizer uma mudança de base. Então, por exemplo, eu colocar que o meu tempo que eu quero analisar é exatamente igual ao tempo de minha vida. Eu vou ter que meu xzinho aqui é igual a 1. E quanto é que vai ser minha massa? M0 sobre 2 elevado a 1, que é o que já era esperado, né? Você tem metade do cara depois de passado um tempo de meia-vida. Então essa formulinha que a gente viu aqui é bem mais utilizada que essa aqui, mas o fundamento de cinética de primeira ordem é todo em cima dessa equaçãozinha aqui. Tranquilo? Então a gente viu aí como é que funciona a cinética radioativa, a gente viu que é basicamente um caso particular de cinética de primeira ordem, só que com algumas definições a mais, já que radioatividade é diferente de reações em geral. Tranquilo? Beleza, pessoal. Até a próxima aula aí.